Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você para um momento profundo de fé, reflexão e entrega espiritual. Estamos reunidos aqui para clamar juntos ao Espírito Santo, pedindo com todo o nosso coração pela cura e pela luz divina que só Ele pode nos conceder. Esta oração é para todos que necessitam de conforto, de alívio, de força espiritual e de uma resposta que o mundo não pode dar. Independente de onde você esteja ou da situação que enfrenta, saiba que o Espírito Santo está presente, ouvindo cada palavra, cada suspiro da alma. Prepare seu coração, respire fundo e se entregue a este momento de oração com sinceridade. Deixe de lado as preocupações, silencie um pouco o mundo ao seu redor e permita que a presença divina toque profundamente o seu interior. Ao longo desta oração, vamos clamar juntos com fé viva, acreditando que o Espírito Santo pode transformar nossas dores em força, nossas dúvidas em paz e nossos medos em coragem. Nada é impossível quando o Espírito de Deus age em nós com seu amor e sua luz. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Queremos saber até onde essa oração está chegando. Também, compartilhe a quem você dedica essa oração de hoje. Pode ser por você mesmo, por alguém da família, por amigos ou até por pessoas que você nem conhece, mas que precisam de oração. Aproveite para deixar seus pedidos de novos temas de orações. Assim podemos continuar trazendo palavras que toquem seu coração e sua realidade. Apoie o canal tornando-se um membro. Isso nos ajuda a manter esse espaço de fé ativo e acessível a todos. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você estará sempre conectado com as próximas orações, reflexões e momentos especiais de espiritualidade. Oremos. Ó Espírito Santo, fonte inesgotável de cura e renovação, venho diante de Ti com humildade no coração, pedindo que toques cada parte do meu ser com Tua luz restauradora. Onde houver dor, que venha o alívio. Onde houver enfermidade, que desça o Teu poder vivificador. Tu que conheces os recônditos da alma humana, penetra nos lugares ocultos e realiza aquilo que somente o Senhor pode fazer. Não há limite para a Tua ação, nem barreira que resista ao Teu amor. Restaura os corpos cansados, alivia as mentes sobrecarregadas e cura os corações aflitos. Que a Tua presença invada este momento com plenitude e graça. Ó Deus Santo, Senhor de toda a criação, clamo por aqueles que sofrem em silêncio, sem forças para pedir ajuda, sem palavras para expressar suas dores. Olha com misericórdia para os que lutam contra doenças do corpo, da mente ou do espírito. Tu és o médico por excelência, e não há ferida que não possa ser tocada pelo Teu poder. Derrama Teu bálsamo sobre cada vida que necessita de cura e renascimento. Que os ossos enfraquecidos ganhem firmeza, que o sangue volte a circular com vigor e que a respiração se torne leve como a brisa do Teu sopro divino. Ó Senhor de infinita compaixão, não te esqueças daqueles que choram dia e noite pela saúde de um ente querido. Consola-os, fortalece-os e dá-lhes esperança renovada. Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estarás. E aqui estamos, unidos na fé, implorando que a Tua luz penetre cada célula, cada órgão, cada pensamento. Que nenhuma sombra de enfermidade prevaleça diante da Tua glória. Dá-nos testemunhos vivos de Tua ação poderosa, para que o mundo saiba que Tu és o Deus que ainda cura. Espírito divino, sopra com intensidade sobre aqueles que estão desanimados, sem forças para continuar, consumidos por doenças crônicas, diagnósticos sombrios e tratamentos dolorosos. Restaura suas energias, reveste-os de coragem, fortalece-os no íntimo. Que sintam Tua presença de forma palpável, como um abraço que consola, como um fogo que aquece, como uma luz que ilumina o caminho escuro. Nada é pequeno demais para Ti, e nenhum pedido é em vão
quando feito com fé. Ó poder celestial, transforma ambientes de dor em moradas de paz. Entra nos hospitais, nas casas, nas UTIs, nas clínicas e onde mais houver um corpo fragilizado. Ordena a enfermidade que recue, que cesse, que desapareça. Que cada toque dos profissionais da saúde seja guiado por tuas mãos. Acalma os corações ansiosos que aguardam por notícias, sustenta aqueles que não têm recursos e provê tudo o que for necessário. Tu és fiel e justo, e em ti confiamos sem reservas. Senhor, fonte inesgotável de misericórdia, visita aqueles que foram desenganados pela medicina, os que escutaram palavras duras, os que perderam a esperança. Que o teu poder supere todo diagnóstico, que tua vontade se cumpra acima de qualquer previsão humana. Onde os médicos dizem não, que tu digas sim. Onde o homem vê fim, que tu inicies um novo começo. Tu és o autor da vida e a última palavra sempre será tua. Ó glorioso Espírito, limpa os pensamentos negativos que enfraquecem a fé, afasta os medos que paralisam e destrói as dúvidas que corroem a confiança. Restaura a mente, remove todo o peso emocional, traz clareza e paz interior. Que cada pessoa que ora agora sinta alívio mental. Que os pensamentos aflitos deem lugar à esperança. Tu és o Deus que renova o entendimento, que liberta do cativeiro emocional, que transforma dores em aprendizado e sofrimento em vitória. Espírito da verdade, entra nos lares com tua presença e faz morada entre as famílias. Onde houver enfermidade, que haja cura. Onde houver brigas por causa da dor, que haja reconciliação. Que os relacionamentos sejam fortalecidos na adversidade e que a doença não seja motivo de separação, mas de união. Ensina-nos a sermos solidários, compassivos e perseverantes. Que a luz do teu amor brilhe mais forte do que qualquer sombra de desespero. Senhor Altíssimo, guia os que enfrentam cirurgias, procedimentos e tratamentos longos. Acalma suas ansiedades, dá-lhes paciência e força. Acompanha cada detalhe com teu olhar atento. Que os instrumentos médicos sejam dirigidos por tua sabedoria. Que cada etapa do processo seja coberta por tua graça. Não permitas que a dor seja maior que a fé, nem que o cansaço vença a esperança. Que a cada dia haja progresso, por menor que seja, sinal de que tu estás agindo. Ó Sagrado Consolador, visita os que cuidam dos enfermos. Dá-lhes sabedoria, paciência, amor e descanso. Eles também sofrem, também se cansam, também precisam de cura. Sustenta esses corações generosos que dedicam suas vidas ao bem-estar do outro. Que nunca lhes falte motivação, que suas forças sejam renovadas e que recebam em dobro o amor que ofertam. Tu os conheces pelo nome e sabes do quanto são importantes nessa missão. Senhor de justiça e paz, toca aqueles que se sentem culpados pela própria enfermidade. Livra-os da acusação. Mostra-lhes que és um Deus de amor e não de condenação. Ensina-os a perdoar a si mesmos, a recomeçar com humildade e a crer que o passado não define o futuro. Que a cura seja também emocional e espiritual, abrangente como teu amor. Nenhum erro é maior que tua misericórdia. Nenhuma queda é definitiva para quem se levanta em ti. Ó Deus de eternas promessas, renova a esperança dos que estão em tratamento contínuo, enfrentando dias difíceis e longas esperas. Que eles não desanimem, que saibam que cada momento tem valor diante de ti. Dá-lhes ânimo, mostra-lhes sinais do teu cuidado, fortalece-os nas pequenas vitórias diárias. E aprendam a confiar mesmo quando tudo parece lento, porque tu és fiel em todas as estações. Espírito Santo, glorioso em poder, guarda os que estão internados, longe da família, sentindo-se solitários. Leva consolo aos seus corações, envia visitas que tragam alegria, coloca palavras de ânimo em suas conversas. Que eles saibam que não estão sozinhos, que são amados por ti e que esta fase passará. Tu és o companheiro fiel nas horas mais difíceis, presença constante no silêncio dos quartos frios. Senhor de toda graça, derrama cura sobre as crianças enfermas,
tão frágeis, tão inocentes, tão preciosas aos teus olhos. Acompanha cada tratamento, cada exame, cada noite mal dormida. Dá força aos pais, paz aos médicos e proteção divina a cada pequeno corpo em sofrimento. Que a infância deles não seja marcada pela dor, mas pelo milagre. Que cresçam fortes, testemunhando o teu cuidado desde cedo. Ó Espírito da vida, renova os idosos que lutam contra enfermidades próprias da idade. Fortalece seus ossos, dá-lhes vigor, elimina dores e limitações. Que sintam-se valorizados, cuidados, lembrados. Que não sejam deixados à margem, mas que recebam carinho e atenção. Tu os conheces desde a juventude e não os abandonas agora. Mostra a eles que ainda têm propósito, que ainda podem ser bênção. Senhor, Deus do impossível, toca aqueles cujas enfermidades não têm cura pela medicina. Dá-lhes qualidade de vida, conforto e, sobretudo, paz. Que aprendam a viver com dignidade, alegria e gratidão mesmo diante das limitações. Que cada dia seja um presente, cada gesto uma vitória. Tu transformas finais em recomeços, e cada batida do coração é prova de tua presença constante. Ó Santo de Israel, liberta aqueles que estão presos a vícios e doenças da alma. Quebranta as correntes do álcool, das drogas, da compulsão, da depressão, da ansiedade. Cura de dentro para fora, resgata o brilho no olhar, devolve o amor próprio. Tua libertação é completa e não há abismo que tua mão não alcance. Dá nova história, novo caminho, nova vida. Espírito que vivifica, purifica os corações endurecidos pela dor prolongada. Que eles não se tornem céticos, amargos ou indiferentes. Derrama sobre eles a unção da ternura, o calor do perdão, a alegria da simplicidade. Que aprendam a ver beleza mesmo nas pequenas coisas, que saibam sorrir mesmo nos dias nublados. Tu és especialista em restaurar almas abatidas. Senhor da glória, envia socorro financeiro aos que estão doentes e não têm condições de tratamento. Abre portas, move corações generosos, traz provisão onde falta. Não deixes que a cura seja impedida por falta de recursos. Tu és o dono do ouro e da prata, e nada é difícil demais para teu agir. Faz justiça aos teus filhos necessitados. Ó Espírito eterno, envolve-nos com teu amor que cura e transforma. Que cada pessoa que participa desta oração sinta-se tocada, confortada e renovada. Que levem esse momento consigo como semente de fé e esperança. Que a cura aconteça não só no corpo, mas em todo o ser. Que cada coração saia daqui mais forte, mais leve, mais confiante na tua ação. Ó Espírito Santo, doce conselheiro e força que guia, derrama agora tua luz sobre todos aqueles que se encontram perdidos, sem direção, envolvidos em escuridão emocional e espiritual. Tu que iluminas a mente e acendes a chama da fé nos corações, visita cada pensamento confuso, cada dúvida dolorosa, cada sombra que impede o caminhar. Tua presença dissipa as trevas, tua voz silencia o medo e teu toque acende nova esperança. A cada instante, que o teu clarão revele os caminhos escondidos, apontando para a paz que vem do alto. Tu és a luz que jamais se apaga, mesmo na noite mais escura da alma. Ó Senhor da verdade, muitos andam por estradas que não levam à vida, desviados por escolhas erradas, dores passadas e influências nocivas. Venho suplicar que os tragas de volta ao teu caminho, iluminando suas decisões e pensamentos. Que possam reconhecer o teu chamado mesmo em meio ao barulho do mundo. Abre os olhos de quem não enxerga mais sentido, toca os corações endurecidos e mostra que sempre há um recomeço possível contigo. Tu és a lâmpada para nossos pés e a luz para o nosso caminho, e confiamos em ti para guiar cada passo nosso. Ó Deus de compaixão, visita aqueles que estão emocionalmente cegos pela dor, pela perda, pelo abandono. Em meio às lágrimas que escondem o futuro, mostra o que só teus olhos podem ver. Levanta os caídos com tua mão poderosa. Reconstrói os sonhos desfeitos. Enche de luz os espaços vazios.
Que o calor da tua presença invada os corações gélidos, derretendo toda a frieza e devolvendo a sensibilidade à vida. Tu és o sol que nunca se apaga, o fogo que aquece até os cantos mais distantes do coração. Espírito Santo, clareia os pensamentos daqueles que vivem em constante confusão, sem conseguir discernir entre o certo e o errado, entre o que é teu e o que é ilusão. Dá discernimento, sabedoria e clareza. Que as vozes que distraem e enganam sejam silenciadas e que tua verdade ressoe com força em cada consciência. Ensina-nos a ouvir-te, a seguir-te e a confiar no teu tempo. Que nenhuma dúvida seja mais forte que a tua certeza dentro de nós. Tu não deixas os teus filhos andarem em trevas. Ó Senhor da luz, transforma ambientes carregados em espaços de paz. Que os lares sejam iluminados pelo teu brilho, que cada canto da casa reflita a tua presença. Onde houver tristeza, que haja consolo. Onde houver desânimo, que a tua luz reacenda o ânimo. Visita cada cômodo com tua santidade, expulsa toda energia contrária e estabelece tua paz. Que até os objetos da casa sejam testemunhas da tua ação, irradiando harmonia e serenidade a todos que ali habitam. Ó Espírito de revelação, alcança os jovens que estão cercados de dúvidas sobre o futuro, pressionados por escolhas e expectativas. Ilumina suas decisões, guia seus passos, livra-os das ciladas do mundo. Que eles encontrem em ti o propósito que tantas vezes o mundo não oferece. Que cada escolha seja iluminada por tua sabedoria e conduzida por tua mão amorosa. Tu és o norte seguro em meio aos ventos da juventude, o farol que brilha mesmo nos mares revoltos da vida. Senhor eterno, resgata os que caminham na escuridão do medo. Medo do futuro, medo do fracasso, medo da solidão, medo da morte. Dissipa essas nuvens pesadas com teu raio de luz. Ensina-os a confiar em ti acima das circunstâncias, a manter os olhos fixos na tua fidelidade. Que cada batida do coração seja acompanhada por uma certeza. Tu estás conosco e onde tu estás, não há razão para temer. Tua luz é mais forte que qualquer sombra. Ó Espírito libertador, visita os que estão aprisionados pelas mentiras que ouviram sobre si mesmos. Quebranta as correntes da baixa autoestima, da insegurança, da culpa. Ilumina a verdadeira identidade de cada um como filho e filha amada do Pai. Que o teu amor revele o valor eterno de cada alma, restaurando a dignidade, a alegria e a coragem. Tu nos vês como somos e mesmo assim nos amas profundamente. Tua luz revela a beleza onde o mundo só viu defeitos. Ó Deus vivo, rompe os véus da religiosidade vazia e da fé superficial. Ilumina os corações que te buscam apenas com palavras, mas ainda não sentiram a força transformadora da tua presença. Toca essas vidas com experiências reais, com sinais visíveis, com a doçura do teu toque. Que não fiquem apenas nos rituais, mas que entrem na intimidade do Espírito. Tu não queres seguidores distantes, mas amigos próximos, filhos amados, corações abertos. Espírito de santidade, derrama luz sobre as famílias desestruturadas, feridas por brigas, separações, mágoas antigas. Reconstrói pontes, apaga ressentimentos, restaura o amor. Que o teu brilho revele novas possibilidades de união, entendimento e perdão. Onde parece haver apenas ruínas, planta um novo jardim. Tu és especialista em recomeços, e cada lar pode ser reconstruído sob tua direção e cuidado. Senhor da eternidade, toca os corações que vivem no passado, presos em lembranças que ferem e em erros que condenam. Liberta da culpa e da saudade destrutiva. Ilumina o presente com novas chances e mostra que o futuro está em tuas mãos. Que cada lágrima caída ontem se transforme em sorriso amanhã, pela luz que tu derramas hoje. Nada está perdido quando se vive na luz do teu amor eterno. Ó Espírito restaurador, entra nas instituições onde reina a injustiça, nos lugares onde a verdade foi distorcida.
Leva a tua luz aos tribunais, às escolas, aos governos, aos locais de trabalho. Que a verdade prevaleça, que a integridade seja recompensada, que o bem triunfe. Que cada pessoa que te serve nesses espaços seja instrumento de justiça, espelho da tua luz e canal da tua verdade. Tu és o juiz justo, o legislador eterno. Espírito Santo visita os que vivem em comunidades marcadas pela violência, pela pobreza e pela exclusão. Ilumina com esperança cada rua escura, cada viela esquecida, cada olhar sem brilho. Que esses filhos e filhas teus sejam alcançados por oportunidades, amor e proteção. Usa teus servos como faróis vivos nesses lugares, levando dignidade e fé onde o mundo já desistiu. Tua luz alcança até os cantos mais esquecidos. Ó Senhor Celestial, revela a tua luz no momento das decisões difíceis. Quando não sabemos que caminho tomar, quando tudo parece incerto, quando o medo paralisa, guia-nos com tua luz. Não permitas que caminhemos por impulso ou por pressão, mas por discernimento claro. Dá-nos sabedoria para escolher, coragem para decidir e paz para seguir. Tu nos guias com mãos firmes e coração amoroso. Ó Espírito da paz, silencia o tumulto interior daqueles que vivem atormentados por pensamentos constantes, preocupações excessivas e inseguranças diárias. Coloca ordem no caos, devolve a serenidade, pacifica a alma. Que cada um aprenda a confiar em ti acima de si mesmo, sabendo que nada escapa ao teu controle. Que o coração encontre descanso à sombra da tua luz eterna. Senhor, tua luz é abrigo para os aflitos, refúgio para os cansados, direção para os perdidos. Mostra-nos onde erramos, mas mostra também como voltar. Não nos deixes cativos da culpa ou do orgulho. Ensina-nos a humildade de pedir ajuda, a coragem de mudar e a fé de continuar. Tua luz não acusa, ela transforma. Não nos expõe para nos envergonhar, mas para nos restaurar com dignidade. Ó Espírito de esperança, ilumina os sonhos que foram abandonados. Reacende os desejos justos, desperta os talentos adormecidos, reaviva as metas esquecidas. Mostra que nunca é tarde para recomeçar, que o tempo perdido pode ser restaurado, que as portas podem se abrir de novo. Tu és o Deus dos segundos começos, o Criador de novas possibilidades, o Senhor do tempo e da vida. Espírito Santo, desce como luz sobre os que te buscam em silêncio. Que cada oração não dita, cada pensamento escondido, cada lágrima contida seja iluminada pela tua presença. Tu conheces até o que não conseguimos expressar. Tua luz penetra até o silêncio, e nesse silêncio faz morada. Ensina-nos a ouvir-te mesmo quando não falas em voz alta. Tua presença fala mais que 1000 palavras. Ó Deus majestoso, em cada canto do mundo que tua luz brilhe. Sobre os montes e nos vales, entre os povos e nações, nas igrejas e nas ruas. Que nenhum coração fique sem saber que há um Deus que se importa, que ilumina e que transforma. Que essa luz não fique presa a paredes, mas se espalhe como chama viva, acesa pelo teu Espírito, conduzindo todos à verdade. Que em cada alma nasça o desejo de viver na tua luz. Ó Espírito de poder, abre agora as janelas do entendimento daqueles que buscam compreender os mistérios da fé. Tu que és o mestre silencioso das almas, derrama sabedoria sobre os que leem, escutam e oram com sede de conhecer mais de ti. Que cada dúvida se transforme em oportunidade de aprendizado. Que cada inquietação encontre resposta em tua presença. Ensina-nos a discernir o que vem de ti e o que nos afasta da tua vontade. Que nossas mentes se abram para o novo, sem perder a essência do teu evangelho. Tu és o ensinador eterno, o guia fiel de todos os que te seguem. Ó Senhor da criação, fala ao coração dos que estudam tua palavra, mas ainda não a vivem em plenitude. Que não sejamos apenas conhecedores, mas praticantes da tua verdade. Livra-nos da superficialidade espiritual, aprofunda nossa raiz em ti. Que cada versículo lido se transforme em ação concreta,
em compaixão no dia a dia, em testemunho vivo do teu amor. Tu és o Verbo encarnado, e em ti queremos habitar com integridade. Ó Espírito inspirador, revela aos artistas, escritores, músicos e criadores o teu propósito para cada dom que deste. Que suas obras não sirvam apenas à estética, mas à edificação do espírito. Que a beleza revele a verdade, que a arte seja luz, que o talento seja serviço. Tu és o Criador de toda expressão, e por ti tudo foi feito. Que cada inspiração venha do alto, para tocar corações de forma única e profunda. Senhor de toda sabedoria, visita os educadores, mentores, líderes espirituais e mestres. Concede-lhes palavras certas, atitudes sábias e testemunho coerente. Que o saber deles seja canal da tua luz e que jamais se percam na vaidade do conhecimento. Ensina-os a formar com humildade, a corrigir com amor e a liderar com exemplo. Tu és o modelo de mestre e nele nos espelhamos. Ó Deus de consciência, confronta amorosamente os que vivem na mentira, na hipocrisia e na distorção da verdade. Que teu Espírito não os condene, mas os desperte. Ilumina suas intenções, revela suas falhas com mansidão, conduzindo-os ao arrependimento verdadeiro. Que cada engano seja desfeito, que cada disfarce caia diante da tua luz. Tu não acusas para destruir, mas revelas para reconstruir. Ó Espírito de revelação, dá clareza espiritual aos que estão cercados por vozes conflitantes. Que saibam distinguir o teu sussurro entre os ruídos do mundo. Que não se confundam com aparências ou palavras vazias, mas sigam teus sinais com convicção. Ensina-os a depender mais da tua direção do que da lógica humana. Tu falas na simplicidade, na quietude, na paz. Senhor, que sonda os corações, mostra a cada um onde precisa crescer, mudar, amadurecer. Que não fujamos da autocrítica à luz da tua graça. Ensina-nos a ver além das aparências, a confrontar nossas intenções, a purificar os pensamentos. Que a transformação venha de dentro, silenciosa, firme, verdadeira. Tu não mudas, mas nos mudas com amor e paciência. Espírito Santo, guia os que tomam decisões difíceis na vida profissional, nos relacionamentos, nas finanças. Que não hajam por impulso, mas por inspiração. Que aprendam a esperar tua resposta antes de moverem os pés. Tu conheces os desfechos antes mesmo do início, e em ti está o melhor caminho. Ensina-os a consultar-te e a ouvir-te com atenção. Ó Senhor invisível, mas presente, mostra-te aos que duvidam de tua existência. Não com provas materiais, mas com a paz que excede todo o entendimento. Que sintam teu toque nos momentos mais simples, que reconheçam tua voz na brisa, no silêncio, na beleza do cotidiano. Tu não te impões, mas te revelas com ternura. Que cada cético encontre em ti razão para crer. Ó Espírito de verdade, purifica as intenções daqueles que fazem o bem buscando aplauso. Ensina-os a servir por amor e não por reconhecimento. Que cada ação seja como semente lançada em segredo, que frutifica no tempo certo. Tu que vês o oculto recompensas com justiça. Que o bem seja feito com retidão e humildade. Ó Deus justo, ensina-nos a lidar com a verdade em tempos de mentira. Que sejamos portadores da tua luz em debates, conflitos e relações difíceis. Que nossas palavras sejam firmes sem serem duras, claras sem serem arrogantes. Que a verdade que defendemos seja carregada de compaixão e nunca de orgulho. Tu és a verdade encarnada e por ti queremos viver. Ó Espírito de entendimento, visita os líderes das nações, das igrejas, das comunidades. Dá-lhes sabedoria que vem do alto, para que governem com justiça e compaixão. Que não se deixem guiar por vaidades ou interesses egoístas, mas pelo bem comum. Que sejam luz para os povos e não sombras de opressão. Tu és o Rei dos Reis, e todos os tronos devem prestar contas a ti. Ó Senhor da história, revela teus planos a esta geração que clama por direção. Que os jovens encontrem em ti um propósito maior do que o sucesso passageiro. Que os adultos redescubram a essência da fé. Que os idosos sejam fonte de sabedoria. Que juntos, como corpo,
sejamos guiados pela mesma luz, vivendo o teu evangelho em unidade e verdade. Ó Espírito que ilumina, fortalece os que estão sendo perseguidos por viverem a fé. Que não se envergonhem do teu nome, mas que brilhem ainda mais em meio à oposição. Dá-lhes coragem, palavras certeiras e paz inabalável. Que mesmo calados por fora, suas vidas falem alto sobre o teu amor. Tu és a força dos mártires, o escudo dos justos. Ó Deus de revelação, revela os dons e talentos escondidos em cada um. Que ninguém se sinta inútil, que ninguém se ache pequeno demais para servir. Que cada dom seja descoberto, lapidado e usado para a tua glória. Tu nos criaste com propósito e tudo em nós tem valor. Desperta a ousadia de ser instrumento nas tuas mãos. Ó Espírito Santo, direciona os passos daqueles que desejam fazer missão, evangelizar, servir ao próximo. Que não saiam por si mesmos, mas impulsionados por tua voz. Que sejam cheios de sabedoria, amor e discernimento. Que saibam o momento certo de agir, o modo certo de falar, a atitude certa de ouvir. Tu és o estrategista divino e em ti confiamos a missão. Senhor de toda luz, limpa o coração dos que foram feridos por líderes espirituais ou comunidades religiosas. Que essas feridas não virem barreiras, mas portas para uma fé mais pura. Restaura a confiança, cura as mágoas, reconstrói a comunhão. Tu és o pastor verdadeiro, que cuida com justiça e amor. Ó Espírito que convence, alcança os que vivem uma fé morna, apagada, sem profundidade. Acende de novo a chama da paixão por ti. Que sintam saudade da tua presença, que busquem o fogo do primeiro amor. Tu não desistes de ninguém, e tua paciência nos chama de volta, sempre com braços abertos. Ó Deus da verdade plena, revela o que ainda está escondido dentro de nós. Pecados ocultos, medos não confessos, traumas enterrados. Ilumina com tua luz poderosa, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Que sejamos transparentes diante de ti e assim plenamente restaurados. Que nada fique nas sombras quando tua luz brilha em nós. Ó Espírito de amor, sustenta os que lutam contra o vazio interior, essa ausência de sentido que corrói o ânimo e consome a esperança. Tu que preenches os corações com propósito e direção, visita essas almas sedentas com teu abraço invisível. Que eles sintam o calor da tua presença, mesmo em meio à rotina mais fria. Que descubram que não estão sozinhos, que há um motivo maior, uma razão para cada passo. Tu és a resposta que não se encontra em conquistas ou posses, mas no simples fato de existir em ti. Ó Senhor que nos forma, visita os que vivem conflitos internos entre quem são e quem desejam ser. Que possam se enxergar à luz do teu amor, reconhecendo seu valor e identidade. Que cada comparação se dissolva, que a inveja desapareça, que a autoestima seja curada. Tu criaste cada um com um toque único, e nada no teu projeto foi em vão. Ensina-os a se amarem como são, sem máscaras, sem medo, apenas com a certeza de que são teus. Ó Espírito de acolhimento, abraça os que foram rejeitados por suas famílias, amigos ou comunidades. Que saibam que em ti há um lugar de pertencimento. Que nenhuma rejeição humana anule o valor que têm diante de ti. Mostra-lhes que não precisam mendigar afeto onde não são respeitados. Tu és o Pai que acolhe sem exigências, que ama sem medidas, que cuida sem condição. Em teus braços há descanso. Senhor do silêncio que fala, consola os que não sabem mais orar. Que se sentem distantes, secos, frios espiritualmente. Ensina-os que mesmo no silêncio, tu ouves. Que mesmo sem palavras, tu entendes. Que o coração entregue vale mais que 1000 palavras bem escolhidas. Tu sabes decifrar suspiros e lágrimas. Reacende a comunhão com o teu toque manso e constante. Ó Deus de detalhes, entra na rotina cansada dos que trabalham sem ver frutos, dos que se doam e não recebem retorno, dos que esperam e não são notados. Que cada gesto de bondade, feito no anonimato, seja lembrado por ti. Que cada ação silenciosa tenha recompensa em teu tempo.
E tu és o Deus que vê no oculto e recompensa com justiça. Nada escapa ao teu olhar. Ó Espírito de recomeços, fortalece os que tiveram que deixar tudo para trás. Casas, empregos, países, relacionamentos. Que esses recomeços não sejam marcas de fracasso, mas sinais de coragem. Dá-lhes esperança para começar de novo com fé. Que cada passo no desconhecido seja guiado por tua mão. Tu és o Deus que transforma perdas em novos caminhos. Ó Senhor das alianças, restaura a fé dos que se sentem traídos por promessas não cumpridas, por orações não respondidas, por sonhos adiados. Que compreendam que o teu tempo não é o nosso, mas tua fidelidade é constante. Que não desistam de crer, que não deixem de esperar. Tu não mentes, não falhas, não nos esqueces. Tua palavra permanece mesmo quando tudo parece parado. Ó Espírito que fortalece, visita os cuidadores, mães, pais, avós, irmãos, profissionais, os que se doam diariamente sem reconhecimento, os que se cansam, mas continuam. Sustenta cada um com vigor, enche-os de paciência, multiplica seu tempo e energia. Que não sintam que fazem pouco, mas que percebam o valor eterno do seu serviço. Tu valorizas cada ato de amor. Senhor do tempo, conforta os que veem os anos passando sem alcançar o que sonharam. Os que sentem que é tarde demais, que perderam as chances. Tu és especialista em restaurar tempos perdidos. Mostra que ainda há estrada, que o tempo em ti é diferente. Tu podes fazer em um dia o que não conseguimos em décadas. Nada está perdido quando se anda contigo. Ó Espírito de intimidade, ensina-nos a estar contigo sem pressa, sem metas, sem fórmulas. A apenas estar. Que possamos te buscar não por respostas, mas por tua presença. Que nossos encontros contigo sejam como visitas a um amigo e não reuniões formais. Tu desejas relacionamento e não apenas rituais. Que te sintamos perto como um companheiro fiel. Ó Deus de paz interior, acalma os corações agitados que vivem no futuro, sempre preocupados com o que ainda não aconteceu. Ensina-os a viver o hoje com plenitude. Que o agora seja vivido com gratidão, sem a pressa de chegar, sem a ansiedade do que virá. Tu és o Deus do presente, e em ti encontramos a plenitude de cada instante. Ó Espírito que sustenta, guarda os que convivem com diagnósticos difíceis, mas seguem firmes. Que eles saibam que sua força vem de ti. Que cada dia vivido com coragem é um testemunho silencioso do teu poder. Que cada respiração seja celebrada como vitória. Tu és a força que se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor que abraça com olhos, toca os que choram escondido. Que sentem vergonha da própria dor, que acham que precisam ser fortes o tempo todo. Mostra-lhes que vulnerabilidade não é fraqueza, mas caminho de cura. Que possam chorar em teus ombros sem medo. Tu recolhes cada lágrima como joia preciosa. Ó Espírito da fidelidade, fortalece os que seguem firmes, mesmo quando não sentem nada. Que oram sem arrepio, que cantam sem emoção, que servem mesmo cansados. Que saibam que a fé não é sentimento, mas decisão. Tu vês o esforço escondido e te alegras com a constância dos que não desistem. Ensina-nos a perseverar em amor. Ó Deus que ouve o silêncio, consola os que foram esquecidos, que fizeram muito por outros, mas hoje se sentem sozinhos. Que saibam que tu não esqueces nenhum gesto, nenhuma doação, nenhuma palavra de carinho. Tu és o Deus da memória eterna. Honra cada semente plantada em silêncio. Espírito Santo, ilumina os que estão perto da fé, mas ainda não se entregaram. Que não tenham medo do que vão perder, mas desejo do que vão ganhar. Que vejam a beleza de te servir não como obrigação, mas como privilégio. Atrai-os com tua doçura, surpreende-os com tua presença. Tu és irresistível para quem te conhece de verdade. Senhor da vida, visita os que perderam alguém recentemente. Que o luto não seja abismo, mas ponte para reflexão e crescimento. Que a saudade não destrua, mas transforme. Que a ausência física seja preenchida com lembranças de amor e fé. Tu és o consolo que permanece depois que todos se vão. Ó Espírito que alimenta, fortalece os que jejuam, os que sacrificam algo para te buscar. Que seus esforços espirituais não sejam em vão.
Que o jejum seja mais que prática, seja encontro. Tu vês cada renúncia, cada entrega secreta. Honra os que te buscam com intensidade, mesmo sem reconhecimento humano. Ó Deus de justiça, levanta os que sofrem injustiças calados, que não precisam se defender, pois tu és seu advogado. Que confiem na tua justiça, ainda que tardia aos olhos humanos. Tu pesas os corações, tu julgas com equidade. Que a verdade prevaleça e que os justos sejam vindicados. Espírito de comunhão, une teus filhos que se afastaram uns dos outros por causa de mágoas, opiniões ou diferenças. Que a luz da tua presença dissolva a separação e reacenda o amor fraterno. Tu não desejas divisões, mas unidade. Que nos amemos como o Senhor nos amou. Que teu corpo seja um só, sem rachaduras, forte no amor e na verdade. Ó Espírito Santo, consola os que perderam a esperança, os que não enxergam mais saída nem futuro. Que a tua presença desça como brisa suave, trazendo o frescor da possibilidade, a certeza de que ainda há vida além da dor. Tu és o Deus das novas estações, e mesmo após o inverno mais rigoroso, fazes florescer a primavera. Planta em cada coração uma nova semente de fé, ainda que pequena, pois sabemos que em tuas mãos o menor grão pode mover montanhas. Renova, ó Espírito, a chama que se apagou, o brilho que foi ofuscado pelas decepções, o passo que hesita em seguir. Ó Senhor da promessa, visita os que se sentem esquecidos em suas longas esperas. Muitos têm orado, jejuado, confiado, e ainda assim veem o tempo passar sem respostas. Mas tu não esqueces. Tu sabes o dia e a hora e não falhas jamais. Dá-lhes paciência, firmeza e olhos para reconhecer os pequenos sinais do teu cuidado. Que o tempo da espera se transforme em tempo de intimidade, em crescimento, em preparação. Que ninguém se perca no meio do caminho, mas que todos se lembrem de que o teu silêncio também comunica. Ó Deus que não muda, fortalece os que estão enfrentando mudanças bruscas, perdas repentinas, reviravoltas que abalaram a estabilidade. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Mesmo quando tudo ao redor parece incerto, tu permaneces firme. Ensina-nos a confiar mais na rocha do que nas circunstâncias. Que cada nova fase, por mais assustadora que pareça, seja oportunidade de ver tua fidelidade de uma forma nova. Tua constância é o nosso refúgio. Espírito que cura as emoções, toca os que carregam traumas da infância, dores antigas que ainda influenciam suas ações e decisões. Penetra nos lugares onde nenhuma palavra humana conseguiu chegar. Restaura a imagem interior que foi distorcida, refaz a identidade que foi quebrada. Que saibam que não são definidos por suas feridas, mas pelo teu amor redentor. Tu nos conheces desde o ventre e sonhas com nossa cura completa. Senhor de toda alegria, devolve o riso aos que já não conseguem sorrir com sinceridade. Muitos aprenderam a fingir bem, a sorrir por fora enquanto sangram por dentro. Que o teu toque traga a alegria verdadeira, não baseada em circunstâncias, mas na tua presença. Que o coração volte a se alegrar com o simples, com o cotidiano, com o teu cuidado diário. Tu és fonte de alegria pura e duradoura. Ó Espírito Consolador, alcança os que estão de luto, cujos corações estão pesados pela ausência. Que encontrem conforto não apenas nas lembranças, mas na certeza da eternidade. Que saibam que o amor não termina com a morte, que há reencontros preparados por ti. Enxuga suas lágrimas e sustenta seus dias. Que o luto se transforme em louvor pela vida que foi vivida e pela esperança viva que nos deixaste. Ó Deus da aliança eterna, visita os casais que enfrentam crises. Que a luz do teu Espírito revele o que precisa ser curado, restaurado ou recomeçado. Que haja perdão onde houve mágoa, diálogo onde houve silêncio, ternura onde houve frieza. Tu és o Deus da união, e quando estás no centro, o amor se renova. Ensina-os a amar com tua paciência, tua generosidade e tua verdade. Espírito Santo, restaura a relação entre pais e filhos feridos pela distância, pela incompreensão, pelo tempo perdido.
Une novamente os corações, abre espaço para conversas verdadeiras, cura memórias dolorosas. Que cada um veja o outro com novos olhos, livres de julgamentos passados. Tu és o elo perfeito que reconstrói laços familiares. Ó Senhor da paz interior, visita os que vivem dominados pela raiva, pelo ressentimento, pelo espírito de vingança. Que a tua luz penetre o interior e desfaça o ciclo da dor. Ensina o valor do perdão, não como esquecimento, mas como libertação. Que os corações sejam desarmados, as feridas sejam tratadas e a paz volte a habitar. Tu és o príncipe da paz, e onde tu reinas, a guerra cessa. Ó Deus provedor, alcança os que vivem sob pressão financeira, endividados, aflitos, por não conseguirem suprir suas necessidades. Tu que multiplicaste pães, que fizeste jorrar água da rocha, mostra teu cuidado mais uma vez. Abre portas, envia recursos, levanta pessoas para ajudar. Ensina-os também a administrar com sabedoria, a confiar em ti acima do dinheiro, a viver com contentamento. Espírito de criatividade, visita os que perderam a paixão pelo que fazem. Profissionais cansados, artistas frustrados, servos desanimados. Reacende a chama do entusiasmo, mostra novas formas de servir, de criar, de trabalhar. Que o dom que um dia brilhou não se apague pelo cansaço ou pela rotina. Tu és o autor da inspiração constante e por ti tudo ganha novo sentido. Ó Senhor do acolhimento, alcança os que vivem sozinhos, sem família, sem amigos próximos. Que sintam tua presença real, como companhia fiel em todos os momentos. Que o silêncio da casa seja preenchido pelo som da tua voz. Usa a igreja, os vizinhos, até estranhos para levar carinho a essas vidas. Tu colocas os solitários em família e tens um povo para cada um dos teus. Ó Deus de propósito, guia os que se sentem perdidos profissionalmente, que não sabem qual caminho seguir. Dá clareza, abre portas, confirma vocações. Que saibam que o trabalho não define o valor de ninguém, mas que em ti tudo tem um porquê. Que descubram o prazer de servir com o que sabem fazer e que toda ocupação seja para a tua glória. Espírito Santo, cobre os que vão e vêm pelas estradas, nas cidades, nos transportes. Protege os que trabalham com risco, os que enfrentam jornadas longas. Dá segurança, paciência, proteção contra acidentes. Que cada viagem seja feita sob tua guarda. Tu és o Deus que vai à frente, o que guarda a retaguarda, o companheiro invisível de cada trajeto. Senhor de toda verdade, toca os que foram enganados por doutrinas falsas, promessas ilusórias, lideranças corrompidas. Cura a decepção espiritual, reacende o amor pela verdade. Que encontrem novamente o prazer em te conhecer de forma pura. Que o Evangelho volte a ser fonte de vida e não de confusão. Tu és a verdade que liberta. Ó Espírito de justiça, levanta os que foram prejudicados injustamente. Os que perderam o emprego por calúnia, que sofreram perseguições sem motivo, que foram silenciados sem voz. Tu és o defensor dos que não têm força, e justiça é teu nome. Que cada situação seja revertida segundo tua vontade, e que os que esperam em ti não sejam envergonhados. Ó Deus de compaixão, visita os presídios, os hospitais psiquiátricos, os abrigos, os asilos. Que mesmo nesses lugares, onde a dor parece maior que a esperança, tua presença faça diferença. Que a luz chegue a cada cela, a cada leito, a cada quarto. Usa teus servos para levar consolo, amor e dignidade. Ninguém está fora do alcance da tua graça. Ó Espírito de unidade, quebra o orgulho que impede reconciliações. Ensina-nos a pedir perdão com sinceridade, a estender a mão mesmo quando achamos que temos razão. Tu nos chamaste à paz e não à divisão. Que cada gesto de humildade traga cura, que cada palavra de reconciliação seja semente de um novo tempo. Senhor do eterno presente, ajuda-nos a viver hoje com entrega total. Que o passado não nos prenda, que o futuro não nos angustie. Que cada manhã seja recebida com gratidão e cada noite com paz.
Tu estás em cada segundo e com tua presença tudo é suficiente. Ensina-nos a viver em Ti, por Ti e para Ti. Ó Espírito de misericórdia, envolve com Teu amor os que tropeçaram na fé, os que se afastaram por fraqueza, dor ou decepção. Que eles saibam que ainda há lugar à mesa, que a porta continua aberta, que o Pai os espera com os braços estendidos. Tu não rejeitas os que voltam arrependidos, tu restauras os que se rendem com sinceridade. Remove a vergonha, silencia a acusação e enche de esperança o coração que deseja retornar. Tu és o Deus dos reencontros e nenhuma história está perdida quando é reescrita por tuas mãos. Ó Senhor da intimidade, ensina-nos a buscar a Tua face e não apenas Tua mão. Que o nosso maior desejo seja estar contigo, não pelo que podes fazer, mas por quem és. Que nossa oração seja mais do que petição, seja diálogo, seja comunhão. Que a Tua presença se torne essencial, mais que o ar, mais que o pão, mais que qualquer bênção. Tu nos criaste para a relação, e só em Ti a alma descansa de verdade. Ó Deus da eternidade, consola os que vivem com medo da morte. Que o temor seja vencido pela certeza da vida eterna, pela confiança em Teu amor. Ensina-nos a ver além do tempo, a compreender que a morte é passagem, não fim. Que cada dia seja vivido com plenitude, não com ansiedade. Tu venceste a morte, e em Ti vivemos, mesmo quando o corpo descansa. Espírito Santo, toca os que estão sobrecarregados de tarefas, responsabilidades e exigências. Alivia o peso das agendas cheias e dos corações vazios. Ensina-nos a dizer não, a descansar, a confiar que o mundo continua mesmo quando paramos. Tu nos criaste com limites e descansar em Ti é também um ato de fé. Que saibamos equilibrar missão e repouso, serviço e silêncio. Ó Senhor do cuidado diário, abençoa os pequenos gestos do cotidiano, o pão preparado com amor, o carinho silencioso, o olhar atento, a ajuda discreta. Que não desprezemos o valor do simples. Tu operas milagres nos detalhes e cada ato de bondade carrega Tua marca. Que vivamos com consciência, fazendo tudo como se fosse para Ti. Ó Deus protetor, guarda as crianças que crescem em ambientes difíceis, sem amor, sem orientação, sem proteção. Que encontrem refúgio em Teus braços, que sintam carinho onde faltou afeto. Usa professores, vizinhos, parentes, igrejas, qualquer canal que possa expressar Teu amor por elas. Que nenhuma infância seja perdida, que nenhuma alma pequena cresça sem saber que é amada. Ó Espírito de consolo, visita os que se sentem incompreendidos, os que falam e não são ouvidos, que choram e não são notados. Que encontrem em Ti um lugar seguro, onde podem ser exatamente quem são. Tu entendes até o que não sabemos expressar, e Teu consolo é completo. Que eles saibam que são vistos por Ti, e isso basta. Senhor da sabedoria, ilumina os que precisam tomar decisões de grande impacto. Que não escolham baseados em medo ou pressa, mas em paz e discernimento. Que saibam ouvir bons conselhos, mas acima de tudo, ouvir a Tua voz. Que o coração não se confunda com desejos passageiros, mas siga a direção do Teu Espírito. Tu conheces o fim desde o começo, e só em Ti há segurança. Ó Espírito de liberdade, liberta os que vivem sob o jugo do perfeccionismo, da cobrança excessiva, da autocrítica cruel. Que compreendam que são amados mesmo em suas imperfeições. Ensina-os a se tratarem com misericórdia, assim como Tu os tratas. Tu não esperas a perfeição, mas a entrega sincera. Que vivam com leveza, caminhando na graça. Ó Deus que transforma, restaura os sonhos distorcidos pelo ego, pela vaidade, pela competição. Que o que nasceu puro não se corrompa no caminho. Que os talentos não se tornem ferramentas de orgulho, mas de serviço. Ensina-nos a desejar o Teu reino mais que o nosso reconhecimento. Que todo dom seja devolvido a Ti como oferta de amor. Ó Espírito de verdade, revela os enganos sutis que nos desviam, as justificativas falsas, os disfarces piedosos. Que nossa fé não seja aparência, mas essência.
que sejamos verdadeiros contigo e com os outros. Tu não nos expões para nos envergonhar, mas para nos libertar. Que cada máscara caia diante da tua luz. Senhor da colheita, abençoa os que têm semeado com lágrimas, com esforço, com constância. Que não desanimem ao não verem frutos imediatos. Tu prometeste que a colheita viria, e nela confiamos. Que cada semente seja regada por tua mão e no tempo certo floresça. Ensina-nos a esperar com fé, a confiar mesmo quando o solo parece seco. Ó Deus que conhece o coração, sustenta os que enfrentam tentações intensas, lutas internas que ninguém vê. Que saibam que não estão sozinhos, que a vitória é possível em ti. Fortalece o espírito, dá domínio próprio, remove gatilhos e fortalece limites. Que a tua presença seja mais atraente que qualquer prazer passageiro. Tu és suficiente. Ó Espírito que fortalece, encoraja os que querem desistir. Seja de um projeto, de uma relação, de uma caminhada espiritual. Renova as forças, mostra que ainda vale a pena continuar. Que a voz do desânimo seja silenciada pela esperança. Tu és o Deus que anima, que levanta, que caminha ao lado. Dá novo fôlego, novo ânimo, novo olhar. Senhor da aliança viva, guarda os que vivem longe de seus entes queridos. Que a distância não seja motivo de afastamento afetivo. Que o amor seja mantido vivo por gestos, palavras, orações. Tu és o elo invisível entre os que se amam. Que nenhum laço verdadeiro se perca. Restaura o contato, protege a memória, aquece o coração. Ó Deus dos impossíveis, visita os que foram diagnosticados sem esperança. Mostra que nenhum parecer humano limita tua ação. Que mesmo quando tudo diz não, tua palavra diga sim. Tu és o Deus das reviravoltas, e nada é impossível para ti. Opera o que ninguém mais espera. Tua glória se manifesta no improvável. Espírito de esperança, levanta os que tropeçaram após longas caminhadas. Que a queda não os defina, mas os fortaleça. Ensina-os a levantar com dignidade, com humildade e com lições aprendidas. Tu não és Deus de condenação, mas de recomeços. Que voltem ao caminho com coragem e graça. Ó Senhor do silêncio, ensina-nos a escutar. Em um mundo de tantos ruídos, que saibamos silenciar a alma para ouvir tua voz. Tu falas no íntimo, com doçura e firmeza. Que aprendamos a te reconhecer nas pausas, nos intervalos, nos momentos de quietude. Tua voz é nossa bússola. Ó Espírito de comunhão, fortalece as comunidades de fé. Que haja unidade sem uniformidade, amor acima das diferenças, compromisso com a verdade. Que cada membro se sinta parte essencial do corpo. Que a igreja seja abrigo, escola e campo de missão. Tu habitas onde há amor sincero. Senhor da luz perfeita, guia-nos em cada passo. Mesmo quando não vemos o caminho todo, que confiemos na luz suficiente para o próximo passo. Tu não nos deixas no escuro. Em ti está a direção, o consolo e a paz. Que te sigamos com confiança até o fim. Ó Espírito de vida, sopra sobre os que estão espiritualmente adormecidos, aqueles cuja fé se tornou morna, rotineira, sem vigor. Reacende neles a paixão do primeiro amor, a vontade de te buscar com intensidade, a alegria de estar na tua presença. Que sintam saudade da comunhão perdida, que desejem voltar ao lugar secreto onde tudo começou. Tu não rejeitas os que se aproximam, mesmo que em silêncio, mesmo que em fraqueza. Tu despertas corações com um toque suave, um sussurro de vida, um brilho de esperança. Ó Senhor que restaura almas, visita os que perderam a sensibilidade espiritual, os que já não se comovem, que ouvem e não sentem mais. Toca suas emoções como só tu sabes tocar. Rompe a crosta da indiferença com tua ternura. Que voltem a se emocionar com a verdade, a se comover com o teu amor, a se quebrantar diante da tua glória. Tu és o restaurador da sensibilidade perdida, o Deus que desperta o espírito com gestos que o mundo não entende. Ó Espírito de gratidão, ensina-nos a reconhecer as pequenas bênçãos que nos cercam diariamente. Que saibamos ver tua mão na flor que nasce, no alimento simples, no abraço sincero, no sorriso espontâneo.
Que não esperemos grandes sinais para dar graças, mas que cada detalhe seja motivo de louvor. Tu és o Deus presente no cotidiano. E quando te reconhecemos nas pequenas coisas, aprendemos a viver com mais alegria. Senhor das sementes ocultas, abençoa os que fazem o bem sem serem vistos, os que servem nos bastidores, os que sustentam com orações, doações, apoio silencioso. Que saibam que são essenciais, que sua parte é preciosa aos teus olhos. Tu vês o que ninguém vê e recompensa com justiça. Que nunca se sintam menores por não estarem em evidência. No teu reino, o valor é medido pelo amor, não pela visibilidade. Ó Deus da renovação constante, visita os que vivem na estagnação, os que sentem que a vida parou, que tudo está igual há anos. Mostra que sempre há algo novo em ti, que o teu espírito é fonte inesgotável de novidade. Que cada estação, ainda que pareça igual, traga aprendizados únicos. Que descubram o extraordinário escondido no ordinário. Tu fazes novas todas as coisas, até mesmo o que já parece antigo. Espírito Santo, guia os que sentem que tomaram caminhos errados. Que não se percam na culpa, mas encontrem em ti direção e redenção. Mostra os atalhos que precisam ser deixados, os retornos que precisam ser feitos, os ajustes necessários. Tu és o caminho verdadeiro e quem te segue não se perde. Dá coragem para mudar de rota quando necessário e fé para continuar mesmo sem ver o destino. Ó Senhor do cuidado individual, consola os que sentem que não têm voz, que nunca foram ouvidos, que sempre ficaram à margem. Tu conheces cada nome, cada história, cada dor não contada. Que essas almas encontrem em ti um lugar de escuta e resposta. Tu és o Deus que para ouvir um só, que se move por um toque de fé, que responde a um suspiro sincero. Ó Deus da esperança concreta, fortalece os que estão lutando por causas justas e parecem estar sozinhos. Os que defendem a verdade, a vida, a dignidade humana, mesmo diante da oposição. Dá-lhes coragem, sabedoria e proteção. Tu és o Deus da justiça, e aqueles que caminham em retidão não estão sozinhos. Sustenta-os com tua mão e honra sua fidelidade. Ó Espírito que purifica, limpa os ambientes espirituais carregados por palavras negativas, conflitos, inveja, ressentimento. Tua presença santifica, renova, transforma. Que cada lar, cada local de trabalho, cada espaço físico e espiritual seja um lugar de paz, de luz, de tua glória manifesta. Que teu fogo consuma tudo o que não te agrada e que a paz reine onde antes havia inquietação. Senhor do equilíbrio, ajuda-nos a viver com sabedoria entre os extremos. Nem apatia, nem exagero, nem rigidez, nem permissividade. Ensina-nos a caminhar com equilíbrio, ouvindo tua voz, obedecendo com liberdade. Que nossas emoções, decisões e atitudes estejam em harmonia com teu espírito. Tu és o ponto de equilíbrio perfeito, o centro que nos orienta. Ó Deus de longanimidade, fortalece os que precisam conviver com pessoas difíceis, que não retribuam mal com mal, mas aprendam a responder com graça. Dá paciência, amor, limites saudáveis e maturidade. Que o outro não seja obstáculo para a paz, mas oportunidade de crescimento. Tu nos ensinas a amar mesmo os que não entendem nosso coração. Espírito de luz, clareia os momentos de escuridão espiritual. Quando parece que a oração não passa do teto, quando tudo está opaco, sem brilho, sem sentido. Ensina-nos que até nesses momentos tu estás trabalhando. Que a fé não depende do que sentimos, mas do que sabemos sobre quem tu és. Que mesmo sem sentir, possamos continuar crendo, orando, caminhando. Ó Senhor que nos guarda, protege os nossos pensamentos. Que não sejamos reféns de negatividade, medo, comparação ou julgamento. Que a mente seja renovada pela tua palavra, purificada pelo teu Espírito. Que pensemos o que é bom, justo, verdadeiro e digno. Tu és o guardião da nossa alma e nada escapa ao teu cuidado. Ó Espírito de bondade, ensina-nos a fazer o bem sem esperar retorno.
Que o serviço não dependa de gratidão humana, mas da alegria de te obedecer. Que cada gesto de amor seja semente lançada, mesmo que a colheita venha em outra estação. Tu nos chamas a amar gratuitamente, assim como nos amas sem condições. Senhor da paz inabalável, acalma os que vivem com ansiedade constante. Que a mente desacelere, que o corpo relaxe, que a alma respire. E encontrem em ti o ponto de equilíbrio, o descanso verdadeiro. Tu és o refúgio no meio da tempestade, a âncora que mantém firme em meio às ondas. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que o amanhã está em tuas mãos. Ó Deus que nos educa, ensina-nos a aceitar correções sem nos ferirmos, a reconhecer erros sem nos desvalorizarmos. Que a disciplina seja vista como amor e não como rejeição. Que o arrependimento nos leve à mudança e não à vergonha. Tu corriges a quem amas e todo ensino teu gera vida. Ó Espírito de revelação, abre nossos olhos espirituais para percebermos tua ação nas entrelinhas. Que não vivamos distraídos, mas atentos ao teu mover. Que os sinais não nos passem despercebidos. Que os milagres do cotidiano sejam reconhecidos. Tu estás agindo o tempo todo, e quem te busca com olhos de fé, vê tua glória em todo lugar. Ó Senhor do interior, transforma-nos por dentro antes de mudar o que está fora. Que o caráter seja mais importante que a imagem, a verdade mais preciosa que a aparência. Trabalha em nós com paciência, com profundidade, que sejamos reflexo do teu coração, e não apenas da cultura ao nosso redor. Tu formas vasos de honra, moldando com amor cada detalhe. Ó Deus da perseverança, sustenta os que têm caminhado sozinhos na fé. Que não desistam por falta de apoio, que não esmoreçam por ausência de companhia. Tu és presença constante, amigo fiel, companheiro diário. Que a solidão não se transforme em isolamento, mas em intimidade contigo. Tu bastas. Espírito Santo, ensina-nos a esperar em silêncio, a confiar em movimento, a amar com constância. Que cada dia seja vivido como oração, cada ato como louvor, cada respiração como reconhecimento da tua presença. Que a vida seja um altar e o coração uma morada teu. Que onde estivermos tu estejas e onde tu estiveres, ali seja o nosso lugar. Ó Espírito de justiça e santidade, ergue aqueles que caíram por repetição, os que lutam contra vícios persistentes e padrões que parecem inquebráveis. Que não se sintam vencidos nem indignos, mas renovados a cada tentativa de levantar. Tu não desistes dos teus filhos, mesmo quando eles se cansam de si mesmos. Que a tua força seja renovada em suas fraquezas. Que cada novo dia traga consigo coragem e decisão. Tu és o Deus que liberta sem acusar, que transforma sem humilhar, que constrói novos caminhos mesmo entre os escombros do passado. Ó Senhor da verdade pura, ilumina os que vivem sob o peso de mentiras aceitas ao longo da vida. Palavras que feriram, julgamentos que marcaram, ideias falsas sobre quem são e quem tu és. Apaga cada rótulo que o mundo colou, cada sentença que aprisionou. Que conheçam a verdade e que ela os liberte. Tu não apenas revelas a verdade, tu és a verdade. Que cada coração conheça o teu amor verdadeiro e encontre liberdade para ser quem foi criado para ser. Ó Espírito da palavra viva, reacende o amor pelas Escrituras nos que se afastaram do hábito de meditar em ti. Que não vejam a Bíblia como obrigação ou rotina, mas como alimento, como fonte de água viva. Que cada leitura seja um encontro, cada verso, uma revelação, cada capítulo, um espelho da alma. Tu inspiras as palavras e tu as tornas vivas em nós. Ensina-nos a saborear a tua voz escrita como quem encontra um tesouro. Senhor dos dias simples, visita os que vivem a espiritualidade no silêncio, sem grandes manifestações, sem holofotes. Os que lavam louças orando, que caminham para o trabalho ouvindo louvores, que cuidam dos filhos como um ministério. Que saibam que a santidade também está nas rotinas feitas com amor. Tu habitas o cotidiano
e é ali que mais desejas estar. Que não subestimem os atos pequenos feitos com grande devoção. Ó Deus de generosidade, transforma os corações duros diante da necessidade do próximo. Que os que têm em abundância saibam compartilhar, que os que têm pouco saibam confiar. Que o egoísmo dê lugar à compaixão prática, que a justiça seja manifesta na partilha. Tu és o provedor de tudo, e nenhum recurso é nosso, mas teu. Ensina-nos a viver como canais do teu suprimento. Espírito de recomeço interior, cura os que carregam culpas escondidas, segredos antigos, histórias que ainda doem. Que encontrem libertação ao trazer à luz o que está oculto, não por vergonha, mas por desejo de cura. Tu não nos condenas quando confessamos com sinceridade, mas nos purificas por completo. Que o medo dê lugar à verdade, e a verdade à liberdade plena. Ó Senhor da glória, quebra toda a vaidade espiritual, todo orgulho disfarçado de zelo, toda a arrogância religiosa. Que saibamos servir sem esperar reconhecimento, orar sem buscar palco, jejuar sem buscar aplauso. Tu vês o coração e só te agrada o que é feito com pureza. Ensina-nos a andar com humildade, sabendo que tudo o que temos vem de ti. Ó Deus de promessas, sustenta os que estão esperando por restauração familiar. Que o tempo não mate a fé, que a distância não apague a esperança. Tu reconcilias gerações, restituis afetos perdidos, curas relações adoecidas. Que cada coração ferido seja tratado por ti e que o amor volte a florescer onde parecia impossível. Tu és especialista em restaurar o que os homens consideram perdido. Espírito de unidade, acalma os ânimos em meio a divisões dentro da igreja. Que o amor seja maior que as opiniões, que a comunhão seja mais forte que as doutrinas secundárias. Que a tua verdade una e não se torne motivo de competição. Tu nos chamaste para ser um só corpo, e é assim que refletimos a tua glória ao mundo. Senhor da santidade silenciosa, purifica os que vivem sob tentações ocultas, pecados escondidos, batalhas internas que ninguém vê. Que não desistam de lutar, que não aceitem o erro como identidade. Tua santidade não afasta, ela atrai com doçura, com paciência, com amor. Que a transformação venha de dentro, como fruto de um relacionamento íntimo contigo. Ó Deus da paz, que excede o entendimento, visita os corações que enfrentam conflitos internos, entre fé e razão, vontade e obediência, sonho e realidade. Que a tua paz venha como resposta onde não há lógica, como alívio onde há tensão, como âncora onde há confusão. Tu não dás paz como o mundo dá, a tua é plena, firme, inabalável. Espírito Santo, guia os que lideram para que sirvam, que não usem a autoridade como vaidade, mas como responsabilidade. Que liderem com o coração de pastor, com a compaixão do mestre, com a humildade do servo. Tu exaltas os que se humilham e resistes aos orgulhosos. Ensina-os a andar com temor e com amor. Ó Senhor da eternidade, desperta em nós o senso da tua presença constante. Que não te busquemos apenas nos cultos, mas em cada segundo da vida. Que saibamos que és Deus da segunda-feira, do trânsito, da conversa simples, do descanso, da decisão difícil. Tu estás em tudo, e tudo pode ser santo quando é vivido contigo. Ó Deus das estações, ensina-nos a reconhecer o tempo em que vivemos. Que não forcemos flores no inverno, nem tentemos descansar na colheita. Que cada estação seja aproveitada com sabedoria. O tempo de plantar, de regar, de esperar e de colher. Tu és Senhor do tempo, e o teu relógio nunca atrasa. Espírito da palavra viva, desperta nos pais o desejo de ensinar os filhos com teu temor. Que não terceirizem a fé, mas vivam o evangelho em casa. Que o lar seja o primeiro altar e o exemplo a maior pregação. Tu confiaste vidas preciosas a seus cuidados. Dá-lhe sabedoria, paciência, constância e amor. Senhor da verdade eterna, guarda-nos dos modismos espirituais que desviam o foco de Cristo. Que o evangelho não seja substituído por fórmulas, slogans ou performances.
Que voltemos à simplicidade da cruz, à beleza da ressurreição, à esperança da tua volta. Tu não mudas e tua palavra permanece firme para sempre. Ó Deus de misericórdia, perdoa os que agiram no impulso, feriram sem intenção, julgaram sem saber. Que a humildade vença o orgulho e o pedido de perdão seja mais importante que a razão. Tu és misericordioso e queres que sejamos também. Que a reconciliação seja mais valiosa que qualquer vitória em debates. Espírito Santo, ensina-nos a cuidar da criação. Que sejamos bons mordomos da terra, da água, dos animais, do ar. Que respeitemos a vida em todas as suas formas, reconhecendo que tudo veio de ti. Que não destruamos com egoísmo aquilo que nos foi dado como dom. Tu criaste tudo com perfeição e esperas de nós responsabilidade. Ó Senhor da glória, revela-te com poder e mansidão. Que teu nome seja conhecido não apenas por palavras, mas por vidas transformadas. Que cada oração feita com fé seja a resposta viva da tua presença. Que onde houver dor, surja milagre. Onde houver incredulidade, nasça fé. Onde houver trevas, brilhe tua luz. E que tudo, absolutamente tudo, seja para a tua glória. Senhor, ao encerrarmos este momento de oração, entregamos em tuas mãos todas as nossas palavras, pensamentos e súplicas. Que cada clamor suba até ti como perfume agradável e que tu, em tua infinita bondade, ouças o coração de cada pessoa que se uniu conosco. Que a tua presença continue conosco ao longo dos dias, fortalecendo nossa fé, renovando nossa esperança e nos guiando em amor. Que possamos levar adiante tudo o que aprendemos aqui, praticando o bem, cultivando a paz e espalhando tua luz onde estivermos. Dá-nos coragem para enfrentar os desafios, sensibilidade para perceber as tuas respostas e gratidão para reconhecer tuas bênçãos. Que o teu Espírito nos acompanhe, nos oriente e nos fortaleça em cada decisão, nos livrando de todo mal e nos conduzindo pelo caminho da vida. Pedimos também que tu abençoes cada lar representado, trazendo reconciliação, saúde, provisão e alegria verdadeira. Que nada nos afaste da tua graça e que jamais nos falte o desejo sincero de estar em tua presença. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas e a viver de maneira que te agrade em tudo. Que sejamos sal e luz neste mundo, instrumentos de transformação em tuas mãos. Sustenta-nos em cada fraqueza, consola-nos em cada tristeza e celebra conosco em cada vitória. Que este momento de oração produza frutos duradouros em nossas vidas e que possamos sempre lembrar que tu estás conosco, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções, no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.